Tua palavra é luz no meu caminho, luz. Estimados irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro mais uma vez, no intervalo antes de fazer uma outra viagem para um curso. Venho ao seu encontro por meio da palavra de Deus. Esta palavra que sempre nos fortalece, que sempre nos anima e nos motiva a seguir os passos do Mestre. Te convido a começar o seu dia respirando com amor, respirando vida. Por isso, inspire e sinta lentamente este ar entrando e saindo nas suas narinas, alimentando os seus órgãos, vitalizando o seu corpo. Mais uma vez, inspire. Perceba este movimento sagrado e acolha neste movimento esta presença de Deus que te habita, que te fortalece, que te faz seguir os passos verdadeiros do Mestre. Inspire e acolha em ti Deus. Meditemos o texto de hoje, Marcos, capítulo 3, versículos de 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele o estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, celebramos a segunda semana do tempo comum e mais uma vez temos a oportunidade de acompanhar os grandes atos de Jesus na sua vida e no seu ministério público. Ontem nós víamos Jesus no cenário do campo e ali dizia o sábado: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Porque Jesus, Deus, é Senhor do sábado, dizia ontem no Evangelho. Hoje, mais uma vez, Jesus discursa e ensina a respeito do sábado. O cenário é outro, é a sinagoga. O texto diz que mais uma vez Jesus entra na sinagoga. Ele ia com frequência para ensinar, para encontrar as pessoas. O cenário, portanto, não é o campo, mas sim a sinagoga. Ali temos dois grupos de pessoas, ou uma pessoa e um grupo de pessoas. Esta uma pessoa é o homem da mão seca. E este
pede a Jesus, certamente pelo seu olhar, certamente pela sua postura. É o grito que Jesus escuta. O outro grupo é o grupo formado pelos fariseus e os mestres da lei. Esses não estão interessados em cura, em serem curados. Não estão interessados em aprender com os ensinamentos do mestre, mas estão interessados em ver se Jesus vai fazer alguma coisa, se vai curar aquele homem que está ali. E se curar, eles irão ter argumento para condenar Jesus porque é sábado. Ou seja, o sábado para este grupo é muito mais importante do que sanar a miséria das pessoas. Amados e amadas, diante desses dois grupos, temos Jesus. Jesus que olha para este homem da mão seca com olhar de compaixão, e Jesus escuta o grito deste homem da mão seca. Tanto escuta que vai curá-lo, enquanto o olhar que tem Jesus para este grupo de fariseus e mestre da lei é um olhar que pouco aparece, ou uma das únicas vezes que aparece nos evangelhos, especialmente Marcos, que hoje nós lemos, é justamente esta sensação, ou este sentimento que alimenta Jesus ao olhar para estes fariseus e mestres da lei: ira e tristeza. Para um, Jesus olha com compaixão aquele que dele precisa. Para este outro grupo, Jesus tem tristeza e ira, porque estes são abomináveis, porque estes não querem o bem do outro, mas vivem em função de uma lei da morte e não de uma lei da vida. Para esta primeira pessoa, Jesus busca e evidencia a lei da vida. E ele vai dar razão e vai explicar por que ele vai resgatar esta lei da vida para este homem da mão seca. Ele vai dirigir não ao homem da mão seca, mas sim àqueles que querem acusá-lo. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Aqui Jesus está dizendo para que veio. Não veio para alimentar a morte, não veio para se submeter a uma lei que se recusa a fazer o bem. Felizmente, temos no mundo, no Brasil, nas Américas, infelizmente, governantes recém-impulsados ou impulsado que evidencia o seu lado. O seu lado não é a vida, o seu lado é dos fariseus e dos mestres da lei, ou seja, a morte. Este que diz ser defensor da pátria e da família é uma grande mentira. E infelizmente os seus seguidores acreditam nessa mentira. Amados e amadas, não sejamos devotos desse tipo de gente que enaltece a morte, que expulsa os migrantes, os empobrecidos. Seja devoto de Jesus Cristo. Não somente devoto, seguidor. A este Jesus, este vai dizer para nós e vai evidenciar o seu lado. O seu lado não é a morte, o seu lado é a vida. Por isso, ele vai dizer ao homem da mão seca: levanta-te, põe-te ao meio. Levanta-te,
fica aqui no meio. Estende a tua mão. Este homem vivia na periferia, este homem vivia na exclusão. Jesus chama-o para o meio, Jesus coloca-o no centro. Aqueles que estão à margem da sociedade, Jesus traz para o centro. Eis o convite que ele nos faz. Precisamos trazer para o centro aqueles que estão na margem da sociedade, que infelizmente não são poucos. Amados e amadas, Jesus aqui se apresenta em todos os momentos de sua vida como o Deus da vida, como o promotor do amor, da integração, da inserção. Enquanto o grupo dos fariseus são aqueles que prezam pela morte, prezam por uma lei que massacra, que diminui, que deixa as pessoas continuarem à margem da sociedade. Por isso eles não concordam com Jesus. Não concordam porque Jesus faz o bem, porque Jesus inclui as pessoas, porque Jesus não deixa a margem. Por isso eles saem dali e vão tramar a morte do Mestre. A pergunta que precisamos fazer é: de que lado estamos? Daqueles que mentem de maneira escancarada, ou de Jesus Cristo, que não consegue ficar fora e contra a verdade? A verdade é o mantra, é aquilo que norteia as ações e a fala do próprio Jesus. Sejamos, portanto, imitadores de Jesus e não das fake news de algumas lideranças mundiais e do Brasil. Viva a verdade. Te convido, você que me acompanha, dia 31 de janeiro, 1º de fevereiro, estarei oferecendo a você, aqui em Timor, o curso de Enneagrama, para que você possa se amar, para que você possa, de fato, seguir a verdade anunciada por Jesus Cristo. Eu só seguirei Jesus Cristo plenamente quando eu plenamente me conhecer, me acolher e me amar. O curso do Enneagrama nos ajuda a fazer esta viagem para nos conhecer, nos acolher, nos amar. Se inscreva, não fique de fora. Dê a você mesmo essa oportunidade. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.